Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise da empresa Cambuci Sociedade Anônima. É a empresa que é gestora das marcas Penalty e Station. Bom, vamos começar com a análise da DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício. Começando pela receita líquida. Lembrando que nós temos os demonstrativos financeiros de 2016 a 2020. A empresa que abriu capital na Bolsa de Valores em novembro de 2019. Novembro ou dezembro de 2019. Bom, a gente consegue analisar aqui que de 2016 a 2014 as receitas vinham numa crescente, tendo uma diminuição em 2019 e tendo essa queda em 2020. Lembrando que em 2020 nós estamos passando pela pandemia. E outro detalhe a ser ressaltado o estudo, a gente está utilizando os demonstrativos financeiros dos 3 primeiros trimestres de 2020 e como para a gente ter uma base comparativa, a gente também está utilizando os 3 primeiros trimestres dos anos anteriores. Bom, a gente utiliza o custo dos bens vendidos. O custo dos bens vendidos é praticamente o espelho da receita líquida. Quando a empresa vende menos, ela gasta menos. Quando a empresa vende mais, ela gasta mais. Então ele está seguindo essa lógica. Lembrando que o custo dos bens vendidos é as despesas que a empresa tem para que ela possa operar o seu principal ramo de atividade, né? Ou seja, é o dinheiro que é utilizado para a empresa poder produzir o seu produto para poder vender. A gente tem um lucro bruto. O lucro bruto é a primeira conta de apuração de lucro ou prejuízo. Para a questão de análise, ele ainda não tem tanta importância ainda, por ser a primeira apuração de resultado. Mas o interessante é que a empresa sempre apresentou lucro. Em alguns casos, tem algumas empresas que passam por alguma situação tão complicada que já apresentam prejuízo já no primeiro resultado. Bom, a gente tem as receitas e despesas gerais e administrativas. Isso aqui são outras receitas e outras despesas que entram no demonstrativo do resultado do exercício. São gastos e receitas que a empresa tem, mas que não estão ligados diretamente com o seu principal ramo de atividade. Entram no operacional da empresa, na operação da empresa, mas não está ligado diretamente ao seu principal ramo de atividade. A gente pode executar como exemplo aqui no caso das receitas, vendas de ativos fixos da empresa, por exemplo, venda de imóveis, venda de veículos. Às vezes a empresa passa por uma renovação de parque tecnológico e vende os computadores antigos, leilou os computadores antigos, vai entrar um dinheiro no caixa, mas é um dinheiro que não está envolvido diretamente com o principal ramo de atividade da empresa. Então entra aí como outras receitas. No caso já das despesas, envolve mais a questão organizacional da empresa, não está ligado diretamente ao principal ramo de atividade, mas sim no caso da manutenção organizacional. Por exemplo, o pessoal do administrativo, folha sulfite, computadores do pessoal do administrativo, licenças de sistemas, manutenção predial, produtos de limpeza, ou seja, está mais envolvido na questão organizacional da empresa, na questão de manutenção, e não a questão de operação, no caso do principal ramo de atividade da empresa. Então entra em outras despesas gerais e administrativas. Para a questão de leitura de gráficos, quando está no patamar negativo, quer dizer que as despesas superaram as receitas. Quando está no patamar positivo, quer dizer que as receitas superaram as despesas. No caso aqui está no patamar negativo, então as despesas superaram as receitas. Em suma, é raro os casos quando a receita superam as despesas, porque dificilmente, raramente a empresa vende algum ativo ou tem uma entrada de receita aí, entrada de receita que superam a despesa, Não é todo ano que a empresa vende algum ativo de alto valor, um terreno ou um prédio ou uma frota de veículos ou algum maquinário de alto valor. Então, em suma, sempre as despesas superam as receitas. Bom, a gente tem o resultado operacional. Esse, para a questão de análise e avaliação da empresa, é o considerado mais importante, é o famoso EBITDA ou LAGIDA.
O EBITDA, se eu não me engano, é uma sigla em inglês, o LAGID é em português. O resultado operacional é o lucro que a empresa tem antes do envolvimento de contas que envolvem terceiros, como despesas e receitas financeiras e o imposto de renda e contribuição social. Ou seja, isso daqui, essa conta ele apura se a empresa teve lucro ou prejuízo só com as suas operações, ou seja, só com as suas operações internas, sem o envolvimento de terceiros ainda. Bom, analisando o gráfico aqui de 2016 a 2020, a empresa sempre apresentou lucro, nunca teve prejuízo, sendo o pior período em 2020, que a empresa foi bastante impactada aí por questão do lockdown, da pandemia. Então aí ela foi bem, os demonstrativos financeiros dela, a parte financeira, a situação financeira da empresa foi bem impactada aí pela pandemia. Bom, a gente tem a despesas e receitas financeiras. Isso aqui é o que a empresa ganha ou perde no mercado financeiro. É a mesma ideia de outras receitas e outras despesas. Quando está no patamar negativo, quer dizer que a empresa ganhou mais. Quando está no patamar negativo, quer dizer que a empresa perdeu mais do que ganhou no mercado financeiro. Quando está no patamar positivo, quer dizer que a empresa ganhou mais do que perdeu no mercado financeiro. Aqui nessas operações, a gente pode citar aí variação cambial, os juros que ela paga dos empréstimos e financiamentos e o que a empresa ganha ou perde em investimentos. Por exemplo, investimentos em ações de outras empresas. Bom, a gente tem um lucro antes do imposto. Isso daqui é o que a empresa ganha ou é creditada de imposto de imposto de renda e contribuição social. Quando está no patamar positivo, quer dizer que a empresa pagou imposto. Quando está no patamar negativo, quer dizer que a empresa foi creditada. A empresa creditou imposto em 2016 a 2017 e pagou imposto de 2018 a 2020. Para a questão de análise, não, pessoal, não, vacilei. Isso daqui não é o imposto, isso daqui é o lucro antes do imposto. Isso daqui é a apuração de lucro antes da entrada do imposto de renda. A empresa teve prejuízo em 2016 e 2017, apresentando um lucro aí em 2018 a 2020, vem numa crescente. Bom, a gente tem um imposto pago em 2016. Agora sim, se tiver no patamar negativo, quer dizer que a empresa creditou imposto. Quando está no patamar positivo, quer dizer que a empresa pagou imposto. A empresa pagou o imposto em 2016, em 2019 e em 2020. Em 2017 e 2018 ficou no patamar neutro, a empresa não pagou imposto. Lembrando, para a questão de análise, isso daqui não quer dizer muita coisa para a gente. São as obrigações da empresa com a Receita Federal. Precisa pagar o imposto de renda e a contribuição social, então não tem jeito. Quando a empresa não paga é porque ela tem o direito de creditar esse imposto e ela passa um período sem pagar. Bom, a gente tem um lucro líquido, esse daqui é a primeira conta de resultado. A última conta de resultado do demonstrativo DRE, demonstrativo do resultado do exercício. Esse daqui que por lei ele é dividido entre os sócios acionistas, pagamento de dividendos, reserva estatutária, reserva legal e o que vai ser prejuízo ou lucro acumulado para o próximo balanço, para o próximo período. Bom, a empresa apresentou prejuízo em 2016 e 2017, apresentando recuperação em 2018. 2019 manteve-se o mesmo patamar de 2018 e o lucro subindo em 2020, mesmo por questão com a pandemia, a empresa apresentou uma recuperação, aumentando o seu lucro de 2020 referente a 2019 e 2018 e em relação aos períodos anteriores, 2020, questão de lucro, foi o melhor período. Vamos falar da estrutura de capital, começando com a participação de terceiros. Isso daqui é a representação percentual da dívida do total de empréstimos e financiamentos da empresa, no caso o montante de capital emprestado que a empresa captou em bancos e financeiras, referente ao que foi investido pelos sócios e acionistas. Quando está no patamar negativo, quer dizer que o patrimônio líquido da empresa está negativo, ou seja,
a empresa está sendo operada por sua maior parte com o capital de terceiros, empréstimos e financiamentos. E isso é ruim, quer dizer que a empresa está sendo movida só com dinheiro de terceiros e não com patrimônio líquido, que é o patrimônio de capital de terceiros, e ainda está com um saldo bem devedor. Quando está no patamar positivo, acima de 100%, a gente também tem que prestar atenção, é um pouquinho confuso, mas quando está no patamar negativo, quer dizer que a empresa está alavancada, ou seja, está sendo movida por 100% com capital de terceiros. Quando entra no patamar positivo, acima de 100%, quer dizer que o patrimônio líquido da empresa está positivo, mas que o que a empresa tem de empréstimos e financiamentos supera o que ela tem de patrimônio líquido. Ou seja, ela está sendo operada com o capital próprio, mas também está sendo operada com capital de terceiros, ou seja, com empréstimos e financiamentos, mas que o valor desses empréstimos e financiamentos superam o que ela tem de patrimônio líquido. Então a empresa ainda continua alavancada. Agora, quando está abaixo de 100%, quer dizer que a empresa está sendo operada com empréstimos e financiamentos, mas que o valor do patrimônio líquido supera o que ela tem de empréstimos e financiamentos. Então ela está sendo operada quando está abaixo de 100%, quer dizer que a empresa está sendo operada mais com o valor do patrimônio líquido do que com empréstimos e financiamentos. Bom, 2016 e 2017 a empresa estava sendo operada por sua maior parte com capital de terceiros, ou seja, empréstimos e financiamentos. Teve recuperação em 2018, o patrimônio líquido saiu do patamar negativo, mas a empresa ainda estava alavancada, estava em 400%, ou seja, o que a empresa tinha de empréstimos e financiamentos era 4 vezes mais o que tinha de patrimônio líquido, diminuindo em 2019, chegando a um patamar daqui próximo a 150%, e chegando em 2020 no patamar de 100% aproximadamente aí, ou seja, a empresa está sendo operada por praticamente metade de capital de terceiros e metade de patrimônio líquido, mas já apresentou recuperação. A situação estava complicada em 2016, apresentou recuperação em 2018, mas ainda estava bem alavancada. Os empréstimos e financiamentos estavam bem superior em relação ao patrimônio líquido, e a empresa vem recuperando essa situação em 2019 e em 2020, chegando quase no patamar daí de 50%, 60%. Bom, a gente tem a composição do endividamento. Isso daqui a gente utiliza uma representação percentual referente ao total da dívida da empresa, como que está dividido a curto prazo e a longo prazo. Se tiver abaixo de 50%, quer dizer que a menor parte da dívida está a curto prazo e a maior parte está a longo prazo. Se estiver acima de 50%, quer dizer que a maior parte da dívida da empresa está a curto prazo e a menor parte está a longo prazo. O ideal é sempre estar abaixo do patamar de 50%. Deixa eu tentar traçar uma linha aqui. Isso aqui é o patamar de 50%. Se estiver abaixo, quer dizer que a menor parte da dívida da empresa está a curto prazo e a maior parte está a longo prazo. Agora, se estiver acima desse patamar, quer dizer que a maior parte da dívida da empresa está a curto prazo e a menor parte está a longo prazo. Para a questão de avaliação, o ideal para a questão de avaliação de situação econômica, o ideal é que a menor parte da dívida da empresa esteja a curto prazo, ou seja, abaixo de 50%. Porque se a menor parte da dívida estiver a curto prazo, a empresa tem um tempo hábil para poder gerar caixa o suficiente, gerar recurso suficiente para poder pagar essa dívida em dia, para não gerar juros e atrasos, né? Para não gerar juros por questões de atrasos de pagamento. E se começar a gerar juros e atrasos, vira aquela bola de neve. Bom, analisando o gráfico aqui, sempre esteve acima de 50%, ou seja, a maior parte da dívida sempre esteve a curto prazo. O pior período foi em 2016, chegando a 90%, ou seja, 90% da dívida da empresa esteve a curto prazo e apenas só 10% a longo prazo. Mas em 2017 a 2019 vem numa queda, chegando a um patamar aí próximo de 60%.
Ou seja, 60% da dívida ficou a curto prazo e só 40% ficou a longo prazo. 2020 manteve-se esse mesmo patamar, não está tão longe assim de 50%. A dívida da empresa está praticamente dividida a longo prazo a curto prazo. Só 2016 ficou num período aqui um pouquinho preocupante, chegando a 90% da dívida a curto prazo e só 10% a longo prazo. Bom, vamos começar agora falando um pouquinho da análise de rotatividade. Começando com a rotatividade do estoque. Aqui está 90%, mas está errado essa representatividade aqui. Eu vou pausar aqui só para corrigir esse erro. Bom, pessoal, corrigir aqui, na verdade, não estava nem errado o gráfico, assim, a questão, era do gráfico errado mesmo, era do gráfico de composição do endividamento. Bom, agora corrigir. Bom, isso aqui é a rotatividade do estoque, isso aqui depois que o produto da empresa é produzido, ele vai para estoque, quanto tempo ele fica parado lá. Então aqui o ideal, quanto menor, melhor. O ideal, quanto menos o produto ficar parado em estoque, melhor é. Aqui em 2016 a 2017, esse prazo, o estoque ficou parado aproximadamente entre 10 e 14, entre 15 dias aproximadamente, caindo, diminuindo o tempo de um produto parado em estoque para 9 dias aproximadamente, 9 a 8 dias, mantendo o mesmo patamar em 2018, chegando próximo a 8 dias e subindo em 2020, chegando ao patamar daí de 11 dias aproximadamente. Então em 2020 o produto ficou parado em estoque lá apenas 11 dias. Bom, a gente tem um prazo médio de recebimento. Quantos dias a empresa demora, depois que ela efetua a venda, ela demora para poder receber dos seus clientes. Aqui o ideal, quanto menor, melhor. 2016 a 2017 a empresa demorava entre 12 e 16 dias para poder receber dos seus clientes. Caindo esse prazo aqui em 2018, chegando ao prazo de 10 dias. Aumentando um pouquinho em 2019, chegando aí aproximadamente a 11 dias por aí. E aumentando para um dia aqui em 2020. Bom, a gente tem um prazo médio de contas a pagar. Isso aqui é depois que a empresa compra de seus fornecedores, quanto tempo ela demora para poder pagar os seus fornecedores. Aqui o ideal, quanto maior, melhor. Quanto mais prazo a empresa tem, melhor. O 2016 a 2017 o prazo era entre 10 a 12 dias, caindo esse prazo em 2018, chegando ao patamar daí de 5 dias aproximadamente, caindo esse prazo em 2019 para quase 4 dias, mas ainda no patamar de 5 dias, aumentando aqui em 2020 esse prazo para próximo de 8 dias. Aqui o prazo médio de contas a pagar ele é diretamente ligado ao prazo médio de recebimento da empresa. O ideal é a gente comparar o prazo médio de recebimento com contas a pagar, que o ideal é que o prazo médio de recebimento seja inferior ao prazo médio de contas a pagar. Por quê? Porque o ideal é a empresa receber primeiro dos seus clientes e depois pagar seus fornecedores. Se a empresa paga primeiro os seus fornecedores e depois recebe seus clientes, se a empresa não tiver caixa o suficiente para poder pagar esses fornecedores, a empresa corre um risco de ter que captar capital de giro, e capital de giros entra em empréstimos e financiamentos, e empréstimos e financiamentos é um capital que a empresa capta com terceiros e esse capital tem um custo. Bom, eu esbocei esse gráfico aqui de contas a receber versus o contas a pagar. O contas a pagar é a linha verde, o prazo médio de recebimento é essa linha azul. E a gente consegue analisar aqui no gráfico que ele já mostra para nós que o prazo médio de contas a pagar é inferior ao prazo médio de recebimento. Então, a empresa paga primeiro os seus fornecedores e depois recebe dos seus clientes. Então, a empresa tende ao quê? A pegar mais capital de giro para poder manter as suas contas em dia. Pode ser até por isso que a empresa está bem alavancada. Bom, a gente tem um índice de liquidez, começando com o primeiro índice aqui, que é o índice de liquidez geral. O índice de liquidez geral é para cada R$1 de dívida, quanto que a empresa tem de ativo. Se estiver acima desse patamar daqui de R$1, deixa eu tentar esboçar minha linha que é super reta. Esse aqui é o patamar de R$1. Se estiver abaixo de R$1, quer dizer que
o ativo da empresa é inferior ao passivo total dela. Se tiver acima de R$1, acima desse patamar, quer dizer que o total do ativo supera o total de passivo dela. Bom, em 2000 o ativo começou a ficar superior ao passivo da empresa a partir de 2018, chegando ao melhor período em 2020, chegando ao patamar aí de R$1,50 aproximadamente. Ou seja, para cada R$1 de dívida, a empresa tem R$1 de ativo total. Lembrando que ativo é os bens e direitos que a empresa tem a receber e o passivo são as obrigações que a empresa tem a pagar a terceiros. O 2016 a 2017, o passivo foi superior ao ativo total da empresa, ou seja, a empresa teve mais obrigações a pagar do que a receber no período entre 2016 a 2017, mas apresentando recuperação de 2018 a 2020. Bom, a gente tem a liquidez corrente. A gente utiliza aqui a mesma ideia de análise, mas em vez de utilizar o ativo total e o passivo total, nós utilizamos o ativo circulante e o passivo circulante. É a mesma ideia de análise. Se estiver acima do patamar de R$1, quer dizer que o ativo circulante da empresa supera o passivo circulante. Se estiver abaixo de R$1, quer dizer que o passivo circulante da empresa supera o ativo circulante. Ativo circulante, a palavra circulante quer dizer que são operações que ocorrem no período operacional, ou seja, no período de um ano, um período de curto prazo. Sempre esteve abaixo de R$1, ou seja, o passivo circulante sempre foi superior ao ativo circulante, 2016, 2017 e 2018, e 2020, só 2019, que o ativo circulante foi superior ao passivo circulante, ou seja, os bens e direitos que a empresa tem a receber num período de curto prazo sempre foi inferior às obrigações que a empresa tem a pagar a terceiros no período de curto prazo, salvo 2019. Bom, a gente tem a liquidez seca. A gente utiliza o ativo circulante em relação ao passivo circulante. A gente só deduz do ativo circulante o estoque. Raramente vai superar aqui o patamar de R$1 essa conta de liquidez seca. Principalmente porque o estoque da empresa tem uma grande representatividade percentual na conta do ativo circulante. Por quê? Porque é uma empresa que tem um estoque alto, né? Ou seja, é uma indústria, ele tem é uma fabricação de calçados, né? E confecção de roupas, de material esportivo, no caso a Penalty e a Stadium. Então é uma empresa que fabrica, então ela tem um estoque alto. Então quando a gente deduz o estoque, ela impacta muito na questão do ativo circulante. Então a gente verifica aqui o poder de caixa da empresa e de investimentos. Então a gente só vai utilizar as contas que se transformam em dinheiro com facilidade. Aqui raramente fica acima de R$1, mas o ideal é sempre ficar próximo de 50 centavos, ou seja, para cada R$1 de dívida, a empresa tem um ativo seco aí de 50 centavos para cada R$1 de dívida, pelo menos metade. Mas aqui a situação da empresa está bem, essa situação da liquidez seca está bem longe dos 50 centavos, não chega nem perto dos 25 centavos aqui, que é o patamar que aparece no gráfico. Ele chegou mais próximo aqui em 2020, em 20 centavos, quase nem chegou a 20 centavos, chega aí próximo a 19 centavos para cada R$1 de dívida, sendo o pior período aí em 2018, chegando a um patamar aí de 7 centavos para cada R$1 de dívida. Bom, a gente tem um índice de rentabilidade, tem um giro do ativo. O giro do ativo a gente verifica o retorno de investimento do ativo total referente às vendas, ou seja, para cada R$1 de ativo total que foi investido, quanto teve retorno de vendas no período. Bom, em 2016, a empresa, para cada R$1 que foi investido no ativo, ela teve um retorno aí de 59 centavos, mantendo o mesmo patamar de 2017, sendo o melhor período em 2018, chegando a um patamar próximo, 90 centavos para cada R$1 que a empresa investiu de ativo. Ela teve um retorno nas vendas de 90 centavos, teve a queda em 2019, chegando ao patamar daí de 70 centavos e caindo bruscamente aqui em 2020, lembrando dos impactos do coronavírus, chegando ao patamar daí de
37 centavos aproximadamente. Bom, a gente tem a margem operacional, que é o retorno das vendas referente ao lucro operacional, que é o resultado operacional, que a gente conta só com as operações da empresa, sem o envolvimento de terceiros, no caso despesas e receitas financeiras, e o imposto e contribuição social. Só com suas operações a empresa teve uma margem em 2016 de 9% aproximadamente, subindo aqui no melhor período em 2019, chegando aproximadamente aí a 15%, caindo bruscamente em 2020, chegando ao patamar aí de 6% aproximadamente. Bom, a gente tem a margem líquida. Isso aqui é o que a empresa teve de lucro de fato mesmo quando ela vendeu lá os seus produtos. Em 2016 e 2017 ficou na margem negativa, porque a empresa apresentou prejuízo, então não teve retorno, ou seja, a empresa até pagou para poder vender seus produtos, porque não teve lucro nenhum. Apresentando recuperação em 2018, chegando a um patamar de 7%, aproximadamente 6%. Ou seja, para cada produto que a empresa vendeu, ela teve um retorno aí de 6% de lucro. Subindo um pouquinho em 2019, chegando aí no patamar de 6% para 7%. Em 2020 sendo o melhor período, apresentando uma margem de lucro aí de 17% para 18% aproximadamente. Bom pessoal, a gente termina a análise aqui. Espero que vocês tenham gostado. É uma empresa aí recente na Bolsa de Valores. Tá umas ações baratas, é uma empresa aí que está apresentando bons resultados. A gente só tem os dados financeiros de 2016 a 2020. Lembrando que a gente está fazendo um estudo aqui só dos 3 primeiros trimestres. A gente ainda não está avaliando o ano inteiro, porque ainda não saiu o resultado do quarto trimestre de 2020. Mas a empresa assim que dá até para pensar, não investir um valor muito alto. A ação da empresa, deixa eu verificar aqui, que é o Combustion está valendo aí R$ 5,61. Ela começou aqui em 27 de dezembro de 2019, passou por um período complicado aqui em abril, chegando a valer a R$ 2,33, e agora está apresentando uma recuperação aí, tá? Hoje ela está cotada em R$ 5,60. Sei lá, acho que é uma empresa que dá para você pensar, uma empresa brasileira, marcas de esportes brasileira para investir. Eu acho que assim, é arriscado investir um valor alto, mas eu acho que dá para jogar um dinheirinho do cofrinho lá e pensar num período bem a longo prazo e acompanhando os demonstrativos financeiros dela. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem puder estar se inscrevendo no meu canal, agradeço demais. Quem puder estar também deixando aquele like, já contribui muito para a continuidade do projeto. Se vocês tiverem alguma dúvida, uma sugestão, pode estar deixando aí nos comentários. Outra coisa também, se vocês tiverem uma outra empresa que vocês queiram que sejam analisadas, pode estar deixando aí nos comentários. Com certeza eu vou anotar aqui e vou fazer o possível para poder fazer essa análise. Bom pessoal, um grande abraço, sucesso a todos, fiquem com Deus.